Está se perguntando como acabou aqui? Bem, deixe-me contar. Você nasceu com sua verdadeira identidade escondida de todos, inclusive de você mesmo. Não era muito comum nascer como um espião, mas, infelizmente para você, foi exatamente assim que aconteceu. Ambos os seus pais faziam parte do mundo da espionagem, o que significa que sua infância foi repleta de mudanças constantes de lugar, sem ninguém lhe explicar o porquê. Tudo porque seus pais tinham que manter a identidade de toda a família em segredo. Espiões não tinham tempo para mais nada além de serem espiões. Vigiar, observar inimigos secretamente, infiltrar-se em grupos inimigos e até invadir lugares aleatórios para roubar todas as informações necessárias. Espionagem era um trabalho em tempo integral, então você e seus pais não tinham tempo para mais nada. Quero dizer, você pode nem ter celebrado feriados. Era esse o nível de trabalho, envolvido em manter sua identidade secreta e ficar longe dos holofotes. Então, se você esperava ver o Papai Noel descendo pela chaminé com seu traseiro gordinho, tenho mais notícias. Para você, ele não vem. Outras más notícias que você precisa ouvir são sobre como a maioria das carreiras de espiões terminaram. Mata Hari, uma famosa dançarina holandesa, durante a Primeira Guerra Mundial, tornou-se notória por ser uma espiã. Ela foi acusada de ser uma agente dupla, espiando para a Alemanha, enquanto também atuava como agente dupla para a França. Foi presa pelos franceses e executada em 1917 por um pelotão de fuzilamento. Richard Sword foi um espião soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele conseguiu infiltrar-se na Alemanha e alertar os soviéticos sobre a invasão alemã da União Soviética em 1941. Infelizmente, foi capturado pelos japoneses e executado em 1944 enforcado. Paul Rosbald foi um cientista alemão e espião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou com o governo britânico, fornecendo informações valiosas sobre tecnologia de foguetes. Rosbald foi preso pelos nazistas quando descobriram que ele estava espionando para os aliados. Após ser torturado, foi executado em 1948 por um pelotão de fuzilamento. Nem todos os espiões foram executados, mas sempre que você entra em uma carreira onde a maioria dessas pessoas é morta, provavelmente isso não faz você se sentir bem, especialmente quando é por um pelotão de fuzilamento. Eu não sei você, mas eu não quero um monte de balas voando em minha direção. Acho que é por isso que estou aqui fazendo vídeos no YouTube e não sendo um espião. Eu mesmo não quero acabar assassinado como esses caras. Até o ensino fundamental, você provavelmente já estava começando a perceber que sua vida era um pouco diferente da dos outros da sua idade. Muito provavelmente, você recebeu uma identidade falsa, como Steve Johnson, ou algo assim. Desculpe se você está assistindo isso, e seu nome é realmente Steve Johnson. Mas você não recebeu apenas uma identidade para proteger você e seus pais. Você poderia ser designado uma nova identidade toda vez que mudasse de lugar. Uma semana você poderia ser Mike Williams e na próxima Jeremiah Rogers. Quem sabe, você poderia até ser LeBron James. Além disso, você não tinha nenhuma chance de fazer amigos. Como eu disse, seus pais estavam te mudando de lugar como loucos. E além disso, você não podia confiar em ninguém menos, nem mesmo nas crianças que via todos os dias na escola. Essa criança pode parecer inocente, talvez só goste de catar o nariz. Mas você nunca pode ser cuidadoso demais. Proteger sua identidade era a prioridade número 1. Embora você tenha nascido em uma família de espiões, a maioria das crianças não nasce durante guerras. Alguns países usavam crianças como espiões em vez de adultos. As crianças eram frequentemente escolhidas porque eram menores e podiam se esgueirar sem serem notadas. Entrar em arbustos, subir em árvores, bater nos inimigos com um pedaço de pau. Menos basicamente qualquer coisa que quisessem fazer. Às vezes elas carregavam mensagens secretas ou observavam o que os soldados inimigos estavam fazendo. Os adultos podem não pensar em questionar uma criança, então era mais fácil para elas coletar informações sem serem pegas. Mas, se fossem pegos, eram punidos. Não importava se eram crianças, elas eram presas, machucadas ou até mortas. Sim, alguns desses países transformavam essas pobres crianças em espiões e potencialmente as matavam. Por serem tão jovens, elas nem sempre sabiam como se manter seguras ou evitar perigos. Então suas vidas estavam sempre em risco. Outro motivo pelo qual algumas crianças se tornavam espiões era porque eram forçadas a isso. Na maioria das vezes, elas viviam em áreas onde a guerra estava acontecendo e não tinham escolha, a não ser se envolver. Às vezes, famílias forçavam as crianças a fazer trabalhos perigosos, como espionagem porque estavam desesperadas por ajuda ou precisavam sobreviver. Dependendo do país, eles poderiam até machucar a família se a criança se recusasse a se tornar um espião. À medida que chegava a adolescência,
você era treinado em técnicas secretas de espionagem. Como coletar informações, permanecer escondido ou se comunicar sem ser detectado. Você também aprendia a pensar rapidamente em situações de alta pressão e a evitar ser capturado. Além disso, tinha que dominar vários idiomas diferentes. Seu treinamento era intenso e as apostas eram muito mais altas do que qualquer tarefa escolar que outras crianças da sua idade estavam fazendo. Quero dizer, eu sei que frações e multiplicação são difíceis, mas acho que esses espiões tinham uma situação um pouco mais complicada. Nessa idade, você começa a entender o quão perigoso realmente é seu trabalho. Alguns espiões da sua idade podem estar animados por ajudar seu país, enquanto outros estão apenas tentando sobreviver ou proteger suas famílias. Também foi nessa época que você começou a usar armas e gadgets. A maioria das armas que você precisava aprender a usar eram pequenas e facilmente escondidas, como pistolas de mão para proteção pessoal ou para realizar assassinatos. As pistolas Derringer eram pequenas, facilmente escondíveis e muitas vezes disfarçadas de itens do cotidiano, como um tubo de batom. Você também poderia usar pistolas miniatura. Alguns espiões usavam pistolas especialmente projetadas, como a Walther PPK, famosa por James Bond, que eram pequenas, mas poderosas o suficiente para dar um tiro mortal a curta distância. Além disso, você tinha veneno, uma das armas mais comuns usadas por espiões para assassinato ou sabotagem. Espiões podiam carregar venenos em compartimentos ocultos ou em formas facilmente transportáveis, como anéis envenenados. Anéis tinham compartimentos escondidos contendo veneno mortal, que poderia ser usado para eliminar alvos secretamente. E havia também dardos ou agulhas envenenadas, que podiam ser escondidas em canetas, guarda-chuvas ou até em um compartimento oculto em um sapato, permitindo que você injetasse silenciosamente veneno em seu alvo. Além disso, havia câmeras e microfones escondidos. O garrote, um dispositivo usado para estrangular alguém de forma silenciosa e eficiente. E explosivos como C4 e bombas relógio, sem mencionar as melhores coisas que você tinha: armas escondidas, como canetas pistola, guarda-chuvas pistola e pistolas escondidas em porta-cigarros, eram exatamente o que parecem: armas escondidas usadas para matar alguém em situações críticas. Porta-cigarros eram até projetados para disparar uma bala quando você dava uma tragada. Talvez seja a arma mais legal da história. Finalmente, ao chegar aos seus últimos anos da adolescência e aos 20 anos, você se torna um espião em tempo integral. Nesse ponto, você está viajando para diferentes países, fingindo ser alguém que não é envolvido em situações de vida ou morte. Você pode até ter a chance de puxar sua pistola de cigarro e cometer seu próprio assassinato. Embora você tenha acabado de se tornar um espião em tempo integral, é melhor aproveitar o pouco tempo que tem. Durante períodos de guerra perigosos, os espiões eram esperados para viver apenas 3 a 5 anos. No entanto, espiões regulares fora da guerra, que conseguiam se manter escondidos por longos períodos e evitar serem detectados, podiam sobreviver mais, às vezes até chegando aos 40 ou 50 anos. Você está vivendo uma vida dupla, extremamente estressante. Na superfície, parece ter um emprego normal. Menos alguns espiões teriam empregos normais, como empresário, professor ou engenheiro. Mas você decidiu ser jornalista. Embora aparentemente esteja apenas relatando notícias, secretamente está coletando inteligência, realizando operações encobertas e infiltrando organizações inimigas para obter todas as informações possíveis. Seu único objetivo era ter cuidado para não revelar sua verdadeira identidade a ninguém, nem mesmo a amigos ou familiares próximos. Esconder sua identidade era a única maneira de continuar vivo. Seu dia começa com você acordando em um hotel aleatório ou em uma casa segura. E assim que sai, precisa garantir que verifique seus arredores. Não há absolutamente nenhuma maneira de alguém estar seguindo você. Ou, provavelmente, você será executado. Você segue seu dia, escondido como jornalista, obtendo todas as informações de que precisa. Arriscando sua vida para fazer o trabalho, roubando documentos, passando horas em vigilância e até assassinando alguém, se necessário. Após um longo dia de trabalho duro como espião, você volta para sua casa, segura. Quando chega à porta e pega sua chave, do nada, um dardo atinge suas costas. Parece que alguém descobriu que você era um espião. Você desmaia e acorda pendurado, de cabeça para baixo sobre um jacaré. E não há saída. Parece que você vai acabar como muitos dos espiões que mencionei anteriormente. Morto. Então, acho que vou deixar você aqui. Adeus.